um absurdo, cara. Agora, o absurdo que eu não entendo, nunca entendi, é se o cara está lesionado, se recuperando de lesão, fazendo fisioterapia, ele devia estar descansando, não pulando, feito um saci pererê ali no meio da arena do Palmeiras. O Cacá, é o seguinte, vamos lá, eu não vou passar pano não, porque eu também não concordo muito, eu acho que você precisa fazer um gerenciamento de imagem, tá? Porque a situação é ruim para o Santos e para o Santista. Então ele precisaria, em determinados momentos, se poupar, né? E eu estou me referindo à imagem. Ele tinha que se cuidar, ele tinha que treinar. Para o Santista, sabe o que é, Ivan? É como se a sua casa estivesse pegando fogo e aí o dono da casa vai tomar sorvete com os amigos na sorveteria da esquina. E a casa com um incêndio pavoroso, acabando com... O incêndio é o Santos, essa campanha horrorosa que o Santos está vivendo. A questão para mim é a seguinte, o Santista evidentemente sabe que com o Neymar bem, o Santos muda de patamar. Então não adianta nada ter o Neymar lesionado no vestiário. O Santista quer o Neymar pronto em campo. Esse é o primeiro aspecto. Mas quem garante que ele vai entrar em campo e vai se machucar de novo? Sim, o que eu quero colocar aqui foi uma situação levantada pelo meu companheiro André Galvão hoje na Transamérica e me chamou bastante a atenção, que é o seguinte. O Neymar, ele não é um simples jogador de futebol. Você mesmo fala que ele é jogador profissional / celebridade. Não é isso? Também é um jogador profissional. Também é um jogador profissional. E me parece que a participação dele na Kings League não é uma situação, não é um lazer para ele. Ele tem uma ligação, me parece, que ele tem uma ligação comercial / profissional com esse evento. Ele é dono do Fúria, que foi campeão. Ele é presidente e dono de uma das equipes. Mas até que ponto ele tem uma ligação mais profunda com esse evento, certo? E aí é o seguinte, ele estava atendendo um compromisso comercial / profissional. Como, por exemplo, ele cansou de atender em 2011. Ele deixava treino para fazer comercial de televisão, porque aquilo era a receita para ele e para o Santos. Como vai ser o salário dele? Ou você acha que o Santos vai pagar 20 milhões de reais por mês para um jogador de futebol? Não vai. A ideia é a seguinte, eu vou trazer receitas e vou ficar com a maior parte. Você quer ou não quer? É a mesma coisa, o Neymar vai ter outros compromissos, o Santos quer ou o Santos não quer? Esse é o questionamento. Hoje, entender que o Neymar vai simplesmente ser um jogador de futebol profissional, não vai atender absolutamente nada e nem ninguém, vai ficar quietinho, cara, eu acho que ele já provou que ele não vai ser essa figura. Então o Santos contratou. Porque o Santos entende que vale a pena. Aí a questão é a seguinte, que é o levantamento do meu companheiro. A crítica tem que ser ao Neymar ou direcionada ao clube? É os dois. É os dois. O clube é sócio nesse projeto que é uma barca furada. Agora, o Neymar tem que se comprometer. Ele é um jogador profissional ou não? O Neymar tem que se comprometer com o clube. E está na iminência de assinar um contrato, uma extensão de contrato com o Santos, porque ele não tem para onde ir. Quem vai querer o Neymar hoje? Ninguém. Quem vai entrar nessa barca furada? Então, mas eu acho que a gente está falando muito sobre isso porque o Neymar não está em campo. Porque você pode perceber, o Memphis é um cara extremamente midiático e ele aparece em tudo quanto é lugar, agora ele está lesionado, porque ele sempre jogou. Então, a questão é, se o Neymar estivesse jogando... mas o campo do Si é muito fácil, Ivan. O fato que temos é que ele não está jogando. Não, ele de fato não está jogando. Como é que se justifica o nome dele estar incluído na lista dos 50 e poucos da CBF, graças a um trabalho, uma matéria brilhante do repórter Cauê Mota, do GE, que descobriu a lista, não porque furou lá na mão do Ancelotti, não. Porque ele viu, no sábado, a CBF mandar para os clubes, para que os clubes possam liberar os jogadores, né? Então, brilhante que ele é, o repórter Cauê Mota foi atrás e descobriu os nomes, né, prováveis lá. E parece que, estava ouvindo hoje a declaração desse repórter, dizendo que são 6 jogadores do Flamengo. Isso. Tem o Oscar do São Paulo, tem o Hugo Souza do Corinthians, tem o Fabrício Bruno do Cruzeiro, tem mais alguns. Isso para situar no futebol brasileiro, além dos outros no exterior, né? Como é que justifica o nome do Neymar se nem jogando? Mas o Neymar está nessa lista? Ele está nessa lista. Não, um absurdo. Um absurdo. Não faz sentido. Não está jogando, está machucado. Quem vai estar em lista de seleção brasileira? Jogando a bola que ele estava antes da lesão, já não merecia ser convocado. Não estava jogando nada. Lesionado, muito menos.
Não faz sentido nenhum. Nenhum sentido. É exótico, Ivan? Não, eu acho que é um... Eu acho que ali já mostra que há uma certa composição do Ancelotti com o Neymar. Do tipo assim, você tá na lista de 60, eu sei que você não tá apto agora, mas eu tô contando com você. Se tá todo mundo achando que o Ancelotti não vai compor com o Neymar, para mim, se de fato ele está na lista, a composição já começou. Olha, o Santos joga contra o CRB, fora de casa, o Neymar não estará. Provavelmente no fim de semana o Neymar não estará. Se o Neymar voltar semana que vem eu não sei se já é jogo de Campeonato Brasileiro, já voltou o Brasileirão? Na outra semana, Não, é Liberta. meio de semana é Libertadores. Então, Santos o não joga. Santos está fora, quer dizer, como é que vai provar para o Ancelotti que ele tem condição para fazer parte da lista dos 23 que será divulgada no dia 26, Mas eu acho que o Ancelotti não está segunda-feira? contando com ele nessa lista de 23. É só um aviso. Como, por exemplo, o Oscar. O Oscar tá voltando de lesão, não é um dos principais jogadores do São Paulo. Foi titular no sábado, né? É, foi titular do sábado, mas hoje está voltando ainda. Você vê que ele, claro, ele é um ótimo jogador, mas está voltando. Você vai discordar de alguns nomes, são 60 nomes. Ele vai escolher 23 de 60. Eu só entendo que a gente tinha aquela ideia. Bom, o Ancelotti vai chegar na seleção brasileira e não vai aceitar interferência no trabalho dele. Então, assim, porque o Neymar, porque o pai dele, aquela coisa toda, eu acho que o Ancelotti, se de fato o Neymar está na lista dele, é do tipo, a mensagem é, eu tô contando com esse cara sim. Se vocês estão imaginando que eu vou descartá-lo, eu não vou descartar, não. E aí, Berna? Eu repito, eu acho uma coisa deplorável. E também o Ancelotti se colocar nessa posição. Começa mal o Ancelotti. Começa mal. Eu convocar o Neymar por quê? Ou pelo menos deixá-lo numa pré-lista. É óbvio que ele não estará entre os 23, porque ele não tem condição de jogar nos dias 5 e 10 contra Equador e Paraguai. Mas para que colocá-lo num rol de convocáveis, né? Não faz sentido, gente. O Neymar não está jogando bola para isso faz muito tempo. Agora, será que o novo presidente da CBF vai permitir a permissividade que foi 2014, 18 e 22, com os parças ali dominando o ambiente, aquela coisa toda? O outro dia, acho que foi o Ivan que falou que pela primeira vez, desde 2014 para cá, é a primeira vez que um técnico é maior que o Neymar, né, que vai comandá-lo. E aí não tem churumelas com Na seleção brasileira é mesmo. o Carleto. O Carleto não... O cara é muito maior que o Neymar, pelas conquistas todas de títulos que ele já fez até hoje. Sim. Então, acho que esse problema da ingerência no mundo do Carleto ali, eu acho que isso não vai acontecer, não. É o seguinte, é curioso porque o mundo do futebol, e aí eu estou incluindo aqui treinadores, atletas e ex-atletas. O mundo do futebol, e acho que o Ancelotti deve estar conversando com o Falcão, com o Cafu, com o Ronaldo, com os caras que ele conhece ali e tal. O mundo do futebol defende a ideia de que o Neymar ainda tem que ser o centro... Centro não, tá me fugindo a palavra aqui. Tem A que pedra ser... fundamental. Exatamente, muito Mas obrigado. por quê? O mundo do futebol defende Mas essa que ideia. mundo é esse? É Saturno. É só você conversar, é só você observar. Romário falando sobre o Neymar, Cafu falando sobre o Neymar. Cafu disse outro dia que o Brasil não precisava de um técnico Sim, estrangeiro. Sim. Só que eu vou concordar com o Cafu, com todo têm respeito história, ao Cafu. São pessoas que têm história na seleção brasileira. Mas que e no não futebol necessariamente brasileiro. estejam falando Não, coisas com as quais eu tenho de concordar. Sim, eu também não concordo. Eu acho que no atual momento não tem como pensar nessa ideia. Só que todas essas pessoas, o mundo do futebol defende essa ideia. Que o time tem que ser montado para ele. É como se fosse o Rames Rodrigues. O time é montado para ele. E eu não sei se o Ancelotti vai ter essa ideia de montar um time para ele. O Dorival lançou essa. Ele se complicou. Claro que se complicou, porque o Neymar também não respondeu dentro de campo, né? Ele se lesionou e E ficou ele fora. não estava apto a jogar. Exatamente, Né? Então o mas Dorival errou. Ele o contava Dorival com o chegou- jogador com o qual ele não podia contar. Exatamente. E eu acho que o mundo do futebol olha para o Neymar ainda dessa forma. Ele tem que ser... Temos que fazer de tudo, a ideia é temos que fazer de tudo para esse cara estar à disposição, porque ele vai ser o cara da Copa de 26. Mas se ele não faz, ele é o principal artífice dessa história. Ele quem tem de fazer. Ele quem tem de treinar. Não divulgou que ia treinar 11 horas por dia? Cascata.
cascata. Ele que tem de fazer isso. As pessoas podem falar, imaginam um Neymar de 2015 que não existe mais, faz 10 anos. Faz 10 anos que o Neymar foi um dos 3 melhores jogadores do mundo. Depois disso, o que ele fez? Ele não conseguiu entregar número de jogos, mas ele não jogou mal no PSG. Tudo bem, mas ele passagem saiu dele do não é PSG faz 2 anos, cara. Sim, eu concordo com você. Ele chegou à final de Champions League em 2020, faz 5 anos. Quanta coisa mudou em 5 anos? O Brasil já disputou uma Copa do Mundo, já perdeu mais uma Copa do Mundo. O Neymar em campo. O que sustenta esse argumento do Cafu, e sei lá mais de quem, de que o Neymar pode ser útil à seleção? O problema é que você não tem garantias de que ele vai voltar a jogar bola, em primeiro lugar, e vai voltar a jogar bem bola. São 2 coisas que o Neymar, são 2 desafios que ele vai ter que enfrentar. Além, obviamente, das críticas, né, do fato dele não estar com a cabeça pensando exclusivamente no clube dele, que ele defende, que é o Santos. Porque ele tem outros a favor. Aliás, eu fico pensando como seria o Neymar sem redes sociais, né? Porque a gente viveu eras do Pelé, do Zico, do Ronaldo Fenômeno, do Romário, que não tiveram redes sociais. Então, eles não tinham que se preocupar com esse mundo que a gente vive hoje. Que não está errado, não. Tem mais é que ganhar dinheiro, se promover, ser influencer, cada um na sua. Mas, no caso dele, eu acho que ele exagera um pouco. Ontem ele não